Um pouquinho sobre a descrição, né? A descrição dos ciclos da evolução estrelar, tá? Então, dando continuidade à nossa aula de hoje, ainda há pouco a gente falou sobre a classificação dos ciclos evolutivos, tá? Estrelar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a descrição desses ciclos, tá? E para a gente entender um pouquinho a descrição, né? Como é que vai funcionar essa evolução de uma estrela, a gente vai usar como base o nosso estudo do Sol, né, e a sua massa. E aí a gente vai fazer uma comparação, né? A gente vai fazer uma comparação, a gente vai ter que comparar as diferentes estrelas e vai utilizar a massa do Sol, que nós vamos chamar aqui nesse estudo de M-Sol. E a partir daí a gente vai fazer a relação com a evolução estrelar de cada proestrela com a sua massa, tá? Então, começando a descrição, a gente vai falar um pouquinho sobre a descrição como se fosse letra A. Inferior a 0,08, que é a massa do Sol, tá? Para uma proestrela, por exemplo, gente, com uma massa inferior a esse valor que eu falei para vocês, a 0,08, que é a massa do Sol, o que acontece? A força gravitacional ela não produz energia suficiente para fundir o hidrogênio em hélio. E aí, o que acontece? Com isso, esses corpos com massas inferiores, né, a 0,08, que é a massa do Sol, né, não se transformam em uma estrela, né? E a partir daí, essas proestrelas, elas têm uma condição, né? Elas vão ficar sobre uma condição, que é a condição chamada de anãs marrons. E o seu destino é esfriar vagarosamente durante as centenas de milhões de anos, tá? Já a outra classificação, que eu vou chamar de letra B, que é a descrição que tem a massa entre 0,08, que é a massa do Sol, e 0,45, que é a massa do Sol. Aí, nessas duas descrições que eu tô falando para vocês, o que vai acontecer? A gente pode dizer, então, que... Desculpa, gente. Garganta. A gente pode dizer que, como a massa ela é maior que 0,08, ela tem um estágio, no caso, de proestrela, né? E vai acontecendo o processo da fusão, o início da fusão do hidrogênio em hélio. E ela vai passar assim até chegar no estágio de sequência principal da estrela, né? A pressão de radiação ela vai vencer a gravidade e a estrela vai sofrer a expansão e vai formar uma gigante vermelha, tá? Que essa gigante vermelha ela vai passar do tempo, no caso a gente pode dizer que ao passar desse tempo vai haver um esfriamento da estrela e ela irá vamos supor assim, se tornar uma anã branca, né? Então, aqui o nosso livro positivo na página 19, ele coloca isso, né? Que quando uma proestrela ela tem massa igual ou superior a 0,08, que é a massa do Sol, ela vai conter energia e essa energia ela vai ser suficiente para o quê? Para fazer o processo da fusão, ou seja, para fundir o hidrogênio em hélio. E assim ela vai passar, né, para uma estrela na fase que a gente pode falar assim, na sequência, pré-sequência, na etapa que é a pré-sequencial principal. E depois ela vai passar para a sequência principal, que é o ciclo que a gente está falando já, né? Então, como a massa é inferior a 0,45, que é a massa do Sol, essa estrela ela não tem uma massa suficiente para formar, vamos supor assim, a força gravitacional. E ela precisa formar uma força gravitacional para fornecer energia para fundir o hélio em outro elemento, né? Mas aí, no caso, ela não tem a massa suficiente para formar essa força gravitacional para conseguir energia, né? Por quê? Porque, na verdade, acontece que o hidrogênio ele é mais pesado e o hélio ele vai passar a se concentrar no núcleo, né? O que vai acontecer? Por ser mais leve, no caso o hidrogênio, ele vai ficar numa região mais superficial. Então, a gente poderia dizer que lá é influenciada a questão da pressão, da radiação, né? Tudo isso vai influenciar em relação a essa estrela,
né? A estrela, ela vai, vamos supor assim, sofrer o colapso e ela vai vencer a ação gravitacional e essa estrela vai expandir, tá? Virando uma gigante vermelha, tá? E depois que ela vira uma gigante vermelha, com o tempo essa estrela ela vai esfriar e ela vai colapsar novamente sem realizar o processo da fusão, sem influência de energia. E a partir desse ponto ela vai se tornar o quê? Uma anã branca, onde ela vai ter um núcleo somente de hélio, tá? Já na letra C, a descrição, a massa entre 0,45, que é a massa do Sol, e 10, que é a massa do Sol. Acontece o seguinte, que essa estrela, no caso, né, as estrelas em geral, na fase, né, sequência principal, com a massa nesses valores que a gente está falando, em geral, elas vão queimar quase todo o seu hidrogênio, né? E o hélio não vai concentrar no núcleo e o hidrogênio na região da superfície. Nós sabemos que o hélio se encontra no núcleo e o hidrogênio na região ele vai se encontrar na região da superfície. E aí a pressão da radiação que evita que a estrela colapse vai vencer a força gravitacional e a estrela vai expandir virando uma gigante vermelha com um núcleo de hélio, né? Então o que acontece? Nessa fase a gente fala que é a fase sequencial principal e a queima de quase toda a totalidade de hidrogênio que existe nessa estrela. E a partir daí ela vai se tornar facilmente uma gigante vermelha. E é nesse estágio que que a gente vai encontrar o Sol que existe atualmente, tá? Então, a gente fala que é nessa fase que, em geral, né, as estrelas, elas vão ter ainda elementos suficientes para dar origem ao Sol, tá? Como eu coloquei aqui no slide, tá? Só que também o nosso livro positivo, ele prega aqui na página 19 que há todo um processo, né? É um processo que a gente fala, onde há o processo da fusão nuclear, que vai alcançar energia suficiente para provocar a questão da fusão do hélio e vai gerar átomos pesados, como o carbono e o oxigênio. E começa, então, um novo ciclo de fusão, novamente, só que é um ciclo mais simples e mais simples em átomos mais complexos. E aí o núcleo, na verdade, dessa estrela, ele vai começar a ser preenchido com átomos de carbono e oxigênio, tá? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer justamente que a estrela... Desculpa, o que vai acontecer? Vai acontecer justamente que por esses ciclos que a gente está falando, o hélio ele é mais leve, ele vai começar a se concentrar nas camadas mais externas da estrela. Aí depois de um tempo, passado um tempo, a pressão da radiação ela vai superar novamente a força gravitacional e a estrela vai se expandir novamente, tornando-se o quê? Uma estrela supergigante, vermelha, com núcleo formado de carbonos e oxigênio, tá? São essas substâncias que estão envolvidas, tá? E com o passar do tempo, né, a gente vai ter, no caso, a gente vai ter por influência de novo desse mesmo ciclo que a gente falou agora há pouco, né, um processo em que uma sequência onde a estrela ela se torna uma gigante vermelha, tá? A gente tem também aqui na letra D, que também é uma descrição dos ciclos da evolução estelar, a gente tem também uma outra fase, né? Um valor que a gente fala, na verdade, que é de 10, que é a massa do Sol, e 25, entre esses valores. Então, nesse caso, a gente vai ter umas supergigantes, a chamada supergigante vermelha. Ou seja, a energia ela é altíssima nesse processo, né? E vai existir várias fusões, tá? De hélio em carbono e oxigênio. E assim por diante, elas têm as camadas diferentes devido a isso, tá? No caso, os elementos mais pesados da camada, nas camadas mais internas, como o núcleo de ferro, né? Vai acontecer. Só que após essas fortes pressões do núcleo, a energia é tão grande que a estrela ela vai explodir e vai formar uma supernova. Então, o núcleo ele sofre um colapso e vai formar uma esfera de nêutron, tá?
Já na descrição que a gente está falando entre os valores de 25, né, que é a massa do Sol, e 100, que é a massa do Sol, esse valor a gente pode dizer que nesses pontos onde ela torna-se supernovas, né, que aconteceu esse processo lá, após as fortes pressões do núcleo, a energia é tão grande que a estrela ela vai explodir formando uma supernova, né? Então, o núcleo, né, através dessa supernova, ele vai sofrer um colapso. E aí, tornando-se uma supernova, vai ser facilmente com que o núcleo, né, esse núcleo bem grande de massa, ele colapse, sofra um colapso, formando um buraco negro, tá? Como eu falei para vocês, essa aqui seria a fase final, né? Essa é justamente a fase onde as estrelas, elas estão extremamente, vamos supor assim, massivas, com massas, né? E, em geral, o que acontece? Por conta desse acúmulo de massa, né, no seu núcleo supermassivo, ela vai colapsar até formar um buraco negro, como a gente tem a imagem aqui que ele mostra, tá? Nessa imagem é colocado justamente essa questão, é colocado a evolução estrelar, tá? Que ela passa por algumas fases, como a proestrela, a pré-sequencial principal, sequência principal e estágios finais. E o destino, na verdade, dessa estrela ele vai depender muito da massa, como eu falei na última fase, né? Essas estrelas supermassivas, elas podem se tornar buracos negros, ou até mesmo elas podem se tornar, na verdade, estrelas de nêutrons, além de buracos negros, né? Elas podem se transformar em anãs brancas. É o estágio final delas que a gente está falando também, tá? Então, nessas imagens aqui, ele coloca os valores aqui ao lado, tá? Os valores. Deixa eu só pegar a canetinha aqui. Aqui, nessa parte do gráfico, tá? São os valores. Para cá, a gente está acompanhando, desculpa, os estágios, né? Essa questão da descrição que a gente está falando dela, desses ciclos dela, tá? Como acontece. E aí que vocês observem na página 20 que tá colocando essas questões lá dos intervalos, né? Da descrição e também das fases, tá bom? Continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre a coloração das estrelas, tá? Que tá na página 21. Mas antes de falar da coloração, é importante falar que a gente estava falando de uma palavra agora há pouco que é chamado de buraco negro, né? Então, o buraco negro, acho que vocês observaram na imagem 21 lá, quem está com o livro, que em geral esses buracos negros são objetos celestes que estão no espaço, né? Muito massivos, nem a luz é capaz de escapar da sua atração gravitacional, tá? Então, os buracos negros, a gente poderia dizer o seguinte. Sim, aí a gente poderia dizer o seguinte, em relação aos buracos negros, nós poderíamos dizer que um buraco negro é como se fosse assim, como é que eu posso explicar? Uma região, né? Como se fosse uma região do espaço com um campo gravitacional, né? Com uma forte atração nesse caso. A gente poderia dizer que que esse campo gravitacional, ele é muito intenso, né? Que nem a luz ela consegue escapar de dentro dele, tá? Só para vocês terem vamos supor assim, uma ideia do que seria um buraco negro, né? Então, a intensidade da força gravitacional, ela comprime a matéria até que não vai haver mais espaço, né? E a partir daí não vai haver espaço para quem? Para os átomos, né? E esses corpos celestes em geral, como a gente estava falando, os corpos celestes que estão presentes na natureza, como a gente já falou de vários nesse capítulo, eles podem surgir em decorrência da morte da estrela, né? De estrelas que estão supermassivas, que a gente falou, tá? Então, buracos negros são isso, tá? Como foi, na verdade, que os buracos negros, né? Que eles sugam tudo ao seu redor. Na verdade, eles sugam tudo ao seu redor por conta do campo gravitacional que eu falei para vocês, né? Esse campo gravitacional, ele pode, vamos supor assim, ele pode prender as coisas, ele pode prender as estrelas e planetas também, tá? Em órbitas que a gente fala que eles estão, na verdade, em órbitas de forma espiral, né? Espirais. Então,
vamos supor, para uma estrela ou para alguma coisa ser sugado, né, em um buraco negro, sem qualquer chance de fuga, é necessário o quê? É necessário, na verdade, que se estabeleça uma distância mínima, né? Por exemplo, ao seu centro, né? Do centro até o chamado horizonte de eventos. Então, essa distância, na verdade, é a velocidade que a gente fala de escape mínima desse buraco negro, né? Para conseguir escapar, né? Porque a gente poderia dizer que nem a própria velocidade da luz, né, conseguiu escapar, até porque ele suga mesmo, tá? Então, a velocidade para escapar de um buraco negro é maior que a própria velocidade da luz, que a gente pode dizer, tá? Ok? Então, buraco negro são isso. A gente está colocando lá na página 21, ele está falando que os buracos negros, em geral, eles são considerados monstros espaciais, né? Que não são vistos, são invisíveis também, né? Só porque são, mas por que eles são monstros espaciais, né? Porque são regiões onde existe a gravidade que vão fazer com que puxe, né? Puxe, na verdade, de uma forma tão absurda, até mesmo a luz, que não vai escapar desse monstro espacial, tá? E essa formação se dá através do quê? De uma grande estrela, né? Como é que vai acontecer? A formação de buraco negro, ele vai acontecer quando uma grande estrela, ela morre. E a partir daí, ela é simplesmente, vamos supor assim, implodida. E essa implosão vai fazer com que a sua densidade se torne infinita, e isso, com essa densidade infinita, vai se tornar um acúmulo de massa em um único ponto, tá? E antes, como eu falei para vocês, a gente está falando um pouquinho sobre sabia, na página 21. Você sabe como é um buraco negro? É só uma simulação, tá? Então, a classificação das estrelas, com aspecto na coloração, tá? Elas podem ser classificadas, assim, as estrelas, dependendo pela sua cor, que é chamado de característica espectral, tá? A temperatura da estrela também, ela vai determinar a classificação. Então, a classificação, ela se deu em classes, tá? No caso, ela é classificada na classe, em várias classes, que a gente pode dizer. Em 7 classes, que a gente pode classificar. A classe O, a classe B, a classe A classe F, a classe G, a classe K e a classe M, tá? Então, vamos falar dessas classes, né? Na página 21. Vocês podem estar acompanhando também, que são partes teóricas, tá? Então, na classe, que a gente poderia dizer, na classe O, as estrelas de classe O, elas são muito raras, tá? Por conta que a maior parte da radiação que é emitida por elas está situada na região ultravioleta, né? Onde nessa região a temperatura, no caso da troposfera, ela é maior que 33 Kelvin, tá? Sua massa solar é superior a 16, né? Superior a 16, que é a massa do Sol, e sua cor convencional é o azul. Estrelas de classe B. No caso, essas estrelas, elas têm uma alta luminosidade e tem temperaturas entre 10.000 Kelvin e 33.000 Kelvin. Elas apresentam massa solar entre 2,1, que é a massa do Sol, e 16, que é a massa do Sol. E a sua cor convencional varia entre o azul e o branco, tá? Já as estrelas da classe A, elas representam uma grande parte de estrelas do céu, que são vistas, no caso, a olho nu, aquelas que a gente consegue observar. E elas têm temperaturas entre 7.500 Kelvin e 10.000 Kelvin. E a massa solar, ela ocorre entre 1,4, que é a massa do Sol, e 2,1, que é a massa do Sol. E a cor convencional é o branco, tá? Aquela que brilha bem, tá? As estrelas da classe F, elas são estrelas com temperaturas entre 6.000 Kelvin e 7.500, que a gente pode dizer kelvins, né? E a massa solar, que a gente pode colocar, ela ocorre entre... desculpa, gente, tá? Deixa eu buscar aqui. Isso. Só um minutinho que eu vou
desativar aqui, porque às vezes está gravando, mas... Tá? Continuando, a massa solar das estrelas da classe F, ela ocorre entre 1,04, que é a massa do Sol, e 1,4, que é a massa do Sol. E a cor convencional é o branco também, tá? Já as estrelas da classe G, em geral, o nosso planeta ele faz parte dessa classe. São as estrelas com temperaturas entre 5.200 Kelvin e 6.000 Kelvin. E a massa solar é entre 0,8, que é a massa do Sol, e 1,04, que é a massa do Sol. E a cor convencional, é claro, que é o amarelo, tá? Estrelas da classe K, elas são estrelas gigantes e supergigantes, com temperaturas entre 3.700 Kelvin e 5.200 Kelvin. E a massa solar é entre 0,45, que é a massa do Sol, e 0,8, que é a massa do Sol. E a cor convencional é o laranja, tá? E a última, as estrelas da classe M, elas são estrelas mais numerosas, no caso que estão no céu, e as quais se enquadram são as anãs vermelhas e as maioria das gigantes e supergigantes, tá? E elas têm temperatura entre 2.000 e 3.700 Kelvin, né? E a massa solar inferior, né, a 0,45, que é a massa do Sol, e a cor convencional é o vermelho. E essa imagem que eu estou colocando aqui para vocês é justamente isso que eu estou falando. Tem uma representação aqui nessa imagem, ela representa todas essas classes, né? Mostrando as cores equivalentes, as temperaturas e a questão da luminosidade em relação ao Sol. Então, o nosso Sol é uma estrela da classe G, que a gente falou ainda há pouco, né? E, em geral, quando a gente olha para o céu à noite, nós podemos observar o quê? Uma infinidade, na verdade, de estrelas de várias classes. Entre elas, a gente pode citar algumas que são gigantes vermelhas, da classe M, outras que pertencem às constelações de Órion e Escorpião, né? Porque a gente falou de constelação, a gente está falando também sobre as estrelas, tá? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá? Qualquer coisa, vocês podem estar no meu PV. E como dever de casa hoje, eu vou deixar uma tarefa de casa que vocês vão realizar a página 23, tá? Vocês vão fazer a realização da página 23 e vão enviar para o meu PV, tá bom? Uma boa tarde a todos e até a próxima, tá?